Mensagem número 36, Coração Puro, baseada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração. E Emmanuel comenta: guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, pessoal, essa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ela se baseia numa das mais belas passagens do Novo Testamento, que é onde Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu separei até aqui um trecho para que a gente possa enriquecer ainda mais a nossa compreensão do comentário de Emmanuel a respeito dessa passagem. E aqui no capítulo 14 de João, começa com esse versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, gente, percebam que Jesus está dizendo aqui é que ele nos legou um caminho que, se for seguido por nós diligentemente, dedicadamente, devotadamente, nós vamos estar sempre em conexão com o Mestre. E, consequentemente, vamos sempre estar conectados com essa natureza divina, com esse reino divino que habita dentro de nós. E, portanto, nosso coração e nossa mente jamais se turbará. Porque quando Jesus diz que ele está preparando o lugar para nós, ele está, na verdade, usando uma imagem, vamos dizer assim, de conteúdo didático, para nos dizer que o caminho da verdade e da vida que ele nos ensinou, se devidamente seguido, vai nos despertar para esse ambiente de paz, de bondade amorosa, de compaixão e de felicidade duradoura que já está disponível dentro de nós. Porque esse ambiente é a nossa própria essência espiritual. No budismo eles vão dizer que é a nossa própria natureza búdica. Então, esse já é o nosso estado natural. O que nós precisamos fazer é apenas nos libertar dos obstáculos interiores, emoções perturbadoras, pensamentos impuros, visões errôneas, que funcionam como nuvens, encobrindo essa luz
que já está disponível para nós desde o princípio dos tempos, em todas as nossas existências, em todos os nossos renascimentos passados, presentes e futuros. Essa luminosidade interna, essa luz interna está disponível. O que nós precisamos e o que nós estamos fazendo ao procurar compreender e aplicar o Evangelho é tentar despertar, é tentar acordar e é tentar purificar o nosso olhar para que nós possamos ver essa realidade, para que nós paremos de distorcer a realidade que se nos apresenta e seja capaz de perceber nela a presença divina em todos os fenômenos. Todos os fenômenos são divinos porque Deus é onipresente. Isso nós temos sempre reforçado aqui em todos os nossos evangelhos no lar, né? Mas o que é que nos impede de ver, né, essa luz, esse brilho em todos os seres e em todas as coisas, inclusive em nós mesmos, né? É o que Emmanuel chama aqui do nosso pretérito ominoso, que significa abominável, né? Execrável, ou seja, nós temos um pretérito, nós em existências passadas cometemos muitos erros, né? Desenvolvemos muitas marcas mentais negativas, criamos uma paisagem mental pesada e obscura que cobra de nós pela lei do karma, né? Esses débitos que nós adquirimos no passado. E quando a gente diz cobra, não é porque vem um cobrador aqui e diz assim, olha, agora você vai me pagar essa dívida que você adquiriu em existências passadas. Não, não é isso. É porque a nossa própria mente obscurecida fica apegada a coisas transitórias, a coisas passageiras e acaba se afundando no lodo, muitas vezes, do desespero, né? No lodo da sensação de perda. Por quê? Porque ela não consegue, em função dessas obscuridades mentais que construiu no passado, ela não consegue fluir em harmonia com o movimento da vida, né? Ela quer que a vida se submeta aos seus desejos. E como isso nós sabemos que é absolutamente inviável, toda vez que nossos desejos são frustrados, nós nos entristecemos, a nossa energia se afunda, se deprime, né? Então nós ficamos oscilando o tempo inteiro entre euforia e depressão, né? Entre comemoração e tristeza, né? Porque a todo momento em que a vida contraria as nossas pretensões, nós desenvolvemos aversão. Quando essa aversão é muito forte, chegamos a desenvolver até raiva. E isso já é o nosso próprio sofrimento. Isso já é a nossa própria condenação. Ou seja, não há um juiz externo nos condenando, né? Somos nós mesmos, com a nossa ignorância espiritual, que nos limitamos e acabamos criando as nossas próprias aflições, acabamos criando as nossas próprias prisões. E é interessante porque Emmanuel, se referindo a essas nossas obscuridades mentais, ele chama de fantasmas insepultos. Muito interessante, muito significativa essa expressão, fantasmas insepultos, né? Porque significa o quê? Que são fantasmas aos quais nós estamos dando vida, né? Somos nós que damos vida à nossa mágoa, somos nós que damos vida aos nossos ressentimentos, somos nós que damos vida à nossa raiva. E essas emoções perturbadoras nos causam sofrimento, né? Então nós ficamos dando vida a elas, né? E consequentemente criando a nossa própria prisão, criando as nossas próprias aflições, criando os nossos próprios sofrimentos. Então, partindo dessa expressão fantasmas insepultos, seria interessante a gente aqui concluir que quanto mais nós nos devotarmos ao caminho espiritual proposto no Evangelho de Jesus,
mais nós estaremos sepultando esses fantasmas. Olha que interessante, né? Sepultando os fantasmas, ou seja, eles vão deixar de ser entes vivos, né? Nos perturbando, para passarem a ser meras figuras que não mais vão fazer parte do nosso mundo mental. Então nós precisamos sepultar esses fantasmas. Ou em outras palavras, nós precisamos purificar nossas marcas mentais, né, para que não fiquemos sendo arrastados pelo automatismo de uma psique, né, que não consegue ter clareza sobre as coisas e por isso vai respondendo a tudo que acontece de forma automática, sem nenhuma reflexão, sem nenhum controle, sem nenhuma direção mental, né? A gente não consegue dirigir a nossa própria mente. A nossa mente vive vagueando aí pelo mundo, né? Como um cavalo não domesticado, que nos leva para onde quer e que nos derruba a hora que quer, que empina e nos derruba a hora que quer. Então nós precisamos domesticar esse cavalo interior, né, que é a nossa mente, e purificar o nosso coração, que é inclusive o objeto da nossa mensagem de hoje. Coração puro. O que é o coração puro? É o coração livre de carência, livre de orgulho, livre de inveja, livre de ciúme, livre de preguiça, né? Livre de raiva, livre de medo. Esse é o coração puro. E um coração puro, ele consegue enfrentar as tempestades e os nevoeiros do mundo, né? Como fala aqui Emmanuel, né? Sem se perturbar, sem se desequilibrar, sem sair do eixo, né? Porque Emmanuel nos chama a atenção, nós não passaremos pelo mundo sem tempestades e nevoeiros, não tem como. Faz parte das nossas provas, faz parte das nossas expiações, porque como ele disse lá atrás, nós temos um passado ominoso, ou seja, um passado cheio de ações não virtuosas que criaram marcas mentais que agora precisam ser purificadas. E quem vai ser nosso grande mestre, que vai nos induzir, que vai nos impulsionar a purificar essas marcas mentais? Essas tempestades e esses nevoeiros, que são uma metáfora para as dificuldades da vida, né? Que Emmanuel, inclusive, também chama aqui de o fel das provas ásperas, ou assédio das tentações. Ou seja, nós estamos sendo sempre tentados a cair nos velhos hábitos mentais. E precisamos, através do Evangelho, cultivar uma disciplina, uma moralidade, né? uma capacidade de concentração e de perseverança que nos leve a ir domando esses impulsos mentais, a ir domando esses impulsos emocionais, para que possamos alcançar esse nível de evolução espiritual que Jesus nos recomenda no primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, em outras palavras, nós vamos criar a habilidade de enfrentar dificuldades, tempestades, nevoeiros, vendavais, sem que o nosso coração esmoreça, sem que o nosso coração desanime, sem que o nosso coração se entristeça. Então, é com certeza isso que Emmanuel está chamando aqui de coração puro e intimorato, né? Intimorato quer dizer corajoso, intrépido, valoroso, virtuoso. Interessante isso, né? O coração puro, ele não é apenas bondoso, né? Ele tem um valor, ele tem uma coragem, ele tem uma intrepidez, né? Ele tem uma virilidade, que é uma capacidade de enfrentar os obstáculos, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar a tristeza, sem perder o equilíbrio, sem perder o eixo, sem cair nas trevas da tristeza, mas mantendo-se sempre conectado à luz que irradia
do caminho evangélico que Jesus nos legou.